Boa noite, então, a todas. Eu vou iniciar a disciplina hoje de Química Geral e Orgânica, fazendo a apresentação do plano de ensino, tá? Já estou abrindo aqui. Só me deem ok se vocês estão enxergando aí, meninas. Sim, prof, tá aparecendo. Ok. Então, a Química Geral e Orgânica, ela vai tratar da questão da estrutura atômica, né? Como que é formado o átomo, como que são formados elementos químicos, as ligações e substâncias químicas, as reações químicas e as soluções. Então, nós vamos, né, trabalhar com conhecimentos bem básicos, né, para a química geral voltados já à questão ambiental, né? Como eu também trabalho a química ambiental, então vocês vão ver que muitos dos exemplos, os exercícios, né, e também as práticas, eu já vou sempre voltando para a área do meio ambiente. Tá? Aqui, então, a distribuição do conteúdo programático está feito com ainda, né, as aulas no formato somente à distância, né? Mas vai seguir esse padrão aqui, né? Aí eu incluí, né, as aulas práticas, então, aqui está na segunda aula, nós vamos fazer na quarta aula, né? Já feito como se nós voltássemos ao presencial já na primeira semana. Mas bem tranquilo, assim, a gente trabalha normalmente com exercícios, né? Depois de cada tópico trabalhado, eu costumo colocar vários exercícios, que é o que faz vocês compreenderem melhor, né? A química, então, nós vamos entender ela realmente exercitando. Já quero combinar com vocês também que eu vou deixar todos os materiais, as aulas, né? Os exercícios eu já vou colocar no próprio ambiente do Moodle. Tudo bom, Fernando? Temos um bendito fruto aí. Tudo bem, tudo bem. Tudo Muito certo. bem. É, o bendito E fruto entre as mulheres, né? isso aí. Sofrer esse semestre. Mas é bom, né? Ter alguém para equilibrar. Seja bem-vindo. Então, de colocar e manter tudo isso no ambiente, no espaço do Moodle, né? Não é porque nós vamos voltar ao presencial que nós não vamos usar o Moodle. Eu até prefiro, porque aí fica tudo ali, em vez de ter que, né, ficar mandando por e-mail as aulas, exercícios, tudo não. Vou botar tudo ali, né? E até facilita para vocês se organizarem, né? Para estudar, para fazer as atividades e tudo mais. Então, nós vamos continuar usando o espaço, né, durante o semestre inteiro com essa finalidade, né? E agora, então, nós vamos abrir a primeira aula, que vocês já deram uma espiadinha lá na página, né, do Moodle. Vocês viram que já coloquei até a aula 4, eu acho, se não me engano. Então, já tem todo um material, né, preparado aí da nossa sequência de aulas aí. Então, só me digam se vocês estão vendo aí. Sim, prof. Ok. Ué, volto para apresentar, ela volta para trás. Vou deixar, tá pequenininho? Ou tá na modo apresentação? Os Tá slides, pequeno, eu acho. então vamos ver. Ah, agora foi, né? Agora sim. Então, tá. Então, essa aula hoje, pessoal, é bem uma introdução à química, né? Até depois também vou disponibilizar um vídeo para vocês assistirem sobre a origem, né, da vida na Terra. E vocês vão ver que aqui é alguém pedindo para entrar? Deixa eu ver uma coisa. É.
Então, nesse vídeo, né, que vocês vão assistir depois, vocês vão ver que o surgimento, né, da vida no planeta e a formação do próprio planeta envolveu aí várias reações químicas, né? E a vida só foi possível devido ao surgimento, né, do primeiro ser vivo, devido à presença da água e do oxigênio, né? Então é bem interessante esse material. Eu vou deixar lá para vocês assistirem, né, depois dessa introdução que eu vou fazer agora, tá? Então a química é a ciência que vai estudar o que? Os materiais que têm na natureza, a própria formação desses materiais, a formação né, da água, do solo, do ar, né, que depois vocês vão ver melhor na química ambiental, dos alimentos, da nossa constituição, né, do ser humano, e as transformações, então, que podem ocorrer com essas matérias vivas, né? Quais são as energias que estão envolvidas nesses processos, né? E a produção de novos materiais. Então, por que a gente estuda química, né, pessoal? A gente vai lá para um curso de gestão ambiental, ou para um curso de agronomia, ou para um curso, né, numa expectativa, chega lá, se dá de cara com a química, né, no primeiro semestre, com uma matéria da grade curricular. E aí, alguns podem pensar, nossa, mas o que a química tem a ver com isso, né? O que a química está relacionada ao meio ambiente? Em tudo, né? Então, é importante entender, né, esses mecanismos, essas reações, como que as coisas são formadas, né, para a gente ter subsídios de como eu posso evitar, né, um desmatamento, evitar uma queima, evitar, né, a liberação de combustíveis fósseis em excesso, o que está acontecendo na camada aí da atmosfera, né? Porque o que permeia, o que forma a atmosfera são gases de elementos químicos, né? Como o nitrogênio, como o CO2, como o enxofre, o nitrogênio, né? Então, são os gases que formam essa estrutura. E quais são as reações químicas que ocorrem ali que tanto estão danificando, né? Essa camada, que estão promovendo o aquecimento global, né? E isso tudo faz parte da química, né? E ainda nós temos o que? A divisão da química em química orgânica, que são, então, os compostos que apresentam carbono, são os compostos vivos, né? Então, os seres humanos estão aqui nessa química orgânica. E a química inorgânica são os compostos que não têm carbono, que são os minérios, os metais, né? É a parte, né? A água, né? São substâncias que vão fazer parte da química inorgânica. Então, a química está presente em tudo, né? A gente vai desde dos produtos farmacêuticos, né? A gasolina, as roupas, né, os nossos objetos pessoais que a gente utiliza, material de limpeza, né, o sono, os nossos sentimentos, né, são constituídos aí por substâncias hormonais que são orgânicas, né? Então, os hormônios aqui até cita adrenalina, dopamina, a adrenalina nos deixa ativos, né, acordados, espertos, a serotonina já é um hormônio que nos faz dormir, né? As endorfinas nos trazem aquela sensação de, depois que faz atividade física, né? Depois de você fazer esforço físico, a endorfina é liberada, então dá aquela sensação boa, né? De ter feito uma atividade física. Então, podemos dizer que em todos os aspectos, né, a gente está envolvido com química, né? E a matéria, então, a matéria é formada por moléculas, que por sua vez são
formadas por partículas minúsculas, que são chamadas de átomos, né? Então, uma molécula é formada por vários átomos daquela mesma substância, né? Então, aqui nós temos um tijolo, para exemplificar, que é formado por várias moléculas, né? E essas moléculas têm um átomo, né? O átomo, então, formado por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, nós vamos ter o quê? Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons, né? Que têm carga negativa. Então, tudo que tem massa, né? E ocupa lugar no espaço é considerado matéria. Por exemplo, o ferro, que é retirado, né? Da natureza. Um corpo é uma quantidade limitada dessa matéria. Então, o corpo aqui a gente dá o exemplo da barra de ferro. E os objetos é o que você faz, né, com essa matéria-prima. São corpos fabricados, né, e tem um determinado uso. Então, aqui tem o exemplo da panela ou do fogareiro, né, que é feito com o ferro, que foi extraído dessa forma. Nisso aqui nós temos já o que? Uma transformação, né? Para esse ferro aqui se tornar uma barra, nós vamos ter que ter o quê? Um aquecimento desse material. O aquecimento já é uma reação química, né? Para fazer essa panela depois, novamente, isso aqui tem que ser derretido para tomar esse formato aqui. E aqui nós temos mais 3 exemplos, né? Madeira, que se transforma em mesa e cadeira. Aqui, que se o aço, né, que se transforma num portão. O granito, que se transforma numa estátua. Então, a energia é a grandeza que avalia a capacidade de realizar trabalho. Isso pode se manifestar por meio de calor, luz e eletricidade. Então, a energia libera, né, luz e calor. E onde nós temos o processo mais importante, ambientalmente falando, é a fotossíntese. Então, para que ocorra a fotossíntese, nós precisamos do quê? Da luz e do calor que vem do sol. Essa energia, né, solar, que faz o quê? Que as árvores, elas absorvam gás carbônico, né, produzam glicose e liberem oxigênio, né? A partir desse gás carbônico mais a água, né, que essa planta absorve, ela vai produzir glicose, que é o açúcar, né, para ela mesma sobreviver, e vai liberar oxigênio. Nós, né, seres humanos, inspiramos esse oxigênio e transformamos ele através do nosso processo de respiração, né, que vai, então, fazer parte do nosso metabolismo e produzir energia para nós, né? Produz energia na forma de ATP e nós liberamos o CO2, que é o gás carbônico que vai para a atmosfera, que vai para onde a gente está na troposfera, né? Então, vejam como esse processo, né, entre nós e as árvores, né, no processo de fotossíntese, é interdependente. Por isso, então, a importância fundamental da preservação, né, das árvores e do material verde. Isso só acontece porque tem sol. Se a gente tira o sol daqui, isso aqui acaba, né, não acontecendo. Então, aqui também nós temos um sistema, né, montado nessa casa, que é um sistema fotovoltaico, onde os fótons que estão, né, que atingem, né, as placas que são contidos nessa luz, os fótons, eles são convertidos em energia elétrica, né, por meio do uso das células solares. Então, isso é um tipo de energia renovável, né? Enquanto você está usando isso aqui, você não vai usar
a energia vinda das hidrelétricas, né? Então, que são bens não renováveis, né? E aí, os estados físicos da matéria, bem básico, né, gente? Estado líquido, né? Sólido e gasoso. E as interconversões, a mudança de estado, né? Do estado físico. Então, o exemplo, né, que é utilizado é da água, né? A água, então, ela é parâmetro para muita coisa na química, né? Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus, ponto de fusão é 0 graus, a densidade da água é igual a 1,0 gramas por centímetro cúbico, né? A água, ela existe nos 3 estados da matéria, né? Então, ela é bem importante. Então, no estado sólido, nós temos o gelo, né? Que se for fundido, ou seja, se levarmos essa temperatura aqui, onde estão essas pedras de gelo, esse gelo vai se transformar em água líquida. Se aquecermos essa jarra aqui, né, com mais calor, nós vamos transportar essa água do estado, então, líquido para o estado de vapor. E isso tem um nome, né? De sólido para líquido é fusão, de líquido para vapor é vaporização. E aí, então, essa água da chaleira ali, ela vai virar vapor, né? E se entrar em contato com uma superfície fria, ela vai se liquefazer novamente, ou seja, vai condensar e voltar ao estado líquido, tá? Então, nesse estado líquido, se eu diminuo a temperatura a 0 graus, eu vou então fazer esse gelo novamente. Então, isso aqui vai acontecer com a água, né? Nesse exemplo aqui e no planeta todo, né? Da onde evapora a água, né? Dos rios, dos lagos, do oceano, né? Ela vai evaporar, vai condensar, vai chover, vai voltar, né? Para o planeta, e esse ciclo aqui ele vai sempre, né, sendo renovado. Aqui nós temos as geleiras, né, no mundo, então a água fica no estado sólido, tá? Sempre as reações que envolvem absorção de calor são chamadas de reações endotérmicas, ou seja, a substância recebe calor, então é endo, é para dentro. Se ela libera, vai liberar para fora calor, aí eu tenho reações que são chamadas exotérmicas, né? Então, gravem bem isso. Endo para dentro, exo para fora. E aí nós temos, então, características microscópicas, né, e macroscópicas dos 3 estados da matéria, né? O sólido, nós temos o quê? As moléculas, os átomos, né, que formam as moléculas bem arranjados, ou seja, eles estão fixos, né? Formando, então, o estado sólido. Quando eu falo do estado líquido, o volume é constante, a forma vai ser variável. E olhem como as moléculas, né, estão mais afastadas. Isso dá a possibilidade, então, de eu ter o quê? Um sistema em maior desordem molecular, né? E no estado gasoso, mais ainda, as moléculas elas estão bem afastadas e em movimento. Então, no estado gasoso, tanto o volume quanto a forma são variáveis. Aqui a forma no estado líquido é variável, por quê? Porque ela vai pegar a forma do recipiente em que ela for colocada, né? Já aqui não, a forma ela é constante, né? No sólido, tanto o volume quanto a forma. Então, aqui só para mostrar melhor a disposição das moléculas, né? Bem juntas, no estado sólido, no líquido mais afastadas e no gasoso bem afastadas e em choque, né? Elas ficam o tempo inteiro se
chocando. Aqui, então, nós temos o quinto estado da matéria, né, que é o estado de condensado de Bose e Einstein, né? Os átomos, eles estão, né, em uma temperatura muito próxima do zero absoluto. As partículas vibram como um corpo único, numa velocidade tão baixa que é impossível medir em laboratório. Então, existe, né, mas nós estamos, né, acostumados a trabalhar, né, e estudamos mais esses três estados que eu acabei de colocar. E aí eu vou pedir para vocês qual é o estado do fogo. Acho que é gasoso. Aí, estado gasoso, né? Porque ele está ali aquecendo, apesar dele estar diferente do que uma evaporação de uma água, né? Mas o fogo ele vai estar no estado gasoso. O estado que fala antes ali de plasma, né? É um estado como se fosse, não sei se vocês já visitaram alguma fábrica de copos de vidro, de jarras e coisas de vidro. É aquela temperatura altíssima quando a sílica é derretida e ela fica tipo um caramelo, assim, né? E depois que ela toma o formato de um recipiente, ela é resfriada e forma o objeto. É mais ou menos aquilo ali. Então, o ar é compressível é, né? Se a gente pegar aí uma seringa e comprimir o ar, ele vai ficar comprimido. A gente enche os balões aí também, o ar fica envolto, né, naquele balão. Então, o ar com certeza é matéria. Aqui também falando das moléculas, como elas estão, né, no estado sólido, líquido e gasoso. E o que vai fazer, então, a transformação de um em outro são que a temperatura de fusão, quando o sólido é derretido, e a temperatura de ebulição, quando o líquido vira vapor, né? O que eu preciso saber, né? Diferenciar o que é uma matéria de um corpo e um objeto, a energia que é utilizada, a energia para as reações acontecerem, né? Características micro e macro, né, dos estados, sólido, líquido e gasoso. E se o processo ele absorve calor ou ele libera calor, tá? Então, são essas coisas mais importantes, né? Então, aqui, mais uma vez, para não esquecer, né? O gelo e o estado sólido, o líquido e o gasoso, né? Então, os processos, né? Já falei, sólido para líquido fusão, líquido para sólido vaporização, gasoso para líquido condensação, líquido para sólido solidificação. E aí tem um que é a sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, que acontece então com a naftalina, né? A naftalina, aquelas bolinhas, né? Que vai evaporar, né? Ela passa do estado sólido, então, direto para o estado gasoso. Esse ponto de fusão, né, é o ponto que vai derreter. Então, passa do estado sólido para o líquido, né? Então, aqui algumas substâncias, né, e o ponto de fusão delas. Então, o sal, né, para virar líquido, ele precisa de 800 graus de calor, né? O ferro, 1537, e assim por diante. Ponto de ebulição, então, é quando passa de líquido para vapor, né? A água a 100 graus, o álcool a 78, e aí as diferentes substâncias também. Vou só ver se alguém chamou aí.
Não. Aqui, então, nós temos, né, nessas faixas aqui, ó, o calor sensível é quando passa de um estado para o outro, e o calor latente é esse período aqui em que eu tenho a transição, né? Não é automático sair do sólido para o líquido, ele vai passar por uma fase intermediária ali, onde eu vou ter o sólido mais o líquido, né? Então, aqui é chamado de calor latente. Aqui mudou, ficou para o estado líquido, é calor sensível. Aqui é líquido e gás, né? Líquido mais gás é calor latente. E aqui o estado gasoso, então, é a temperatura, né? Que vai depender, é um calor sensível, mas depende da pressão atmosférica, né? Aqui é a mesma representação do gráfico, né? Passando, então, pelas fases aqui, né? Até chegar ao vapor. Também demonstrado na curva de aquecimento da água, né? Ela sai do estado sólido, né? Passa para o sólido mais líquido. Chega no líquido, líquido mais gás, até o estado gasoso. Então, nós temos, para transformar a água em vapor, né, é chamado processo de vaporização. Essa vaporização, ela está dividida em evaporação, ebulição e calefação. Então, a evaporação é o quê? Estendi minha roupa lá, ela vai secar porque a água vai evaporar pela ação do calor do sol. Ebulição, eu já tenho o quê? Um calor mais forte, né, empregado aqui, e ela faz essa água ferver, então ela vai ebulir. E a calefação é quando eu tenho uma superfície bem quente, eu vou colocar sobre ela uma pequena quantidade de água ou de outras substâncias, né? Então, é chamado de calefação. A evaporação é um processo natural e ocorre também, né, nos lagos, nos açudes, nos rios, né, no oceano. A ebulição, então, é um processo forçado e ocorre muito mais rápido, né, do que a evaporação. E a calefação, então, é o processo quase instantâneo, né, de transformar, então, essa água de líquida em gás. E agora, então, algumas propriedades da matéria, né? A matéria, ela vai apresentar extensão, né, massa, impenetrabilidade, inércia, né? A extensão é o quê? Toda a matéria ocupa um lugar no ambiente que se encontra, né? A caneta que vocês têm, o controle do ar-condicionado, o mouse do notebook, ou o notebook, isso vai ocupar um lugar no espaço. Nós ocupamos um lugar no espaço, né? A massa é a quantidade de matéria que esse corpo, objeto, possui. Tá? Quantos átomos, né, tem essa caneta? A impenetrabilidade é o que? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Então, aí ele fala, os dedos estão ocupando um espaço e a caneta outro, e assim é tudo, né? Tudo tem um arranjo no universo. E a inércia, todo o corpo, né, conserva seu estado de movimento ou repouso, né? Quando está em repouso, está em inércia, né? Quando está em repouso, não, ela sai do estado... Quando a caneta cai da mão, quando você começa a escrever, ela sai do estado de repouso, né? Então, é movimento. Inércia é parado, movimento é sair desse repouso.
A matéria, então, se transforma, ela não é destruída, então aqui é a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se forma, tudo se transforma, né? Então, nosso organismo, por exemplo, nosso corpo é formado por átomos de carbono e um dia serão degradados por micro-organismos e vamos virar outra vez átomos de carbono. Só que como, né, tudo que tem vida e que é orgânico vira de volta, pó, né? A matéria, então, ela pode ser dividida em pedaços cada vez menores. A única coisa que não se divide é o átomo, porque ele é a menor partícula, né? A matéria ela pode ser comprimida, pode diminuir seu volume quando aplicada uma força externa. A elasticidade, então, ocorre quando a matéria volta ao seu estado normal depois de cessarem as forças externas a ela aplicada. Elasticidade vem de elástico, né? A gente tem um limite de estender a matéria e voltar. Alguns objetos, algumas coisas a gente consegue fazer, outras não. Né? E a densidade, então, cada tipo de elemento químico tem uma densidade. A densidade é o quê? É a massa desse elemento em gramas dividido pelo volume em centímetros cúbicos. Né? Então, por exemplo, do mercúrio é 13,6, da platina é 21,5, do alumínio é 2,7, né? E a densidade da água é 1, né? Então, vocês podem imaginar que quanto mais denso é alguma substância ou algum objeto, mais pesado ele vai ser. Né? Por exemplo, aqui nós temos 3 esferas, né? O alumínio, o ferro e o cobre, as mesmas dimensões, mas e mesmo o volume, né? Quantidade de matéria e massa são diferentes, então elas vão se apresentar de forma diferente. E aí eu pergunto, né, o que pesa mais, 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de algodão? Para dar um exemplo da densidade, né? O que pesa mais? O peso dessas duas coisas é exatamente o mesmo, 1 quilo. Porém, em volume, se eu for pegar uma balança e pesar 1 quilo de açúcar, ele vai ter aquele volume, né? 1 quilo de algodão vai ser o triplo, né? O volume. Por quê? Porque a densidade do algodão é menor. Aqui, então, que varia são os volumes, porque a massa é a mesma, né? Então, é a relação de massa e volume da substância. Aqui, então, a diferença, né, de densidade entre os diferentes materiais, né? Então, por exemplo, o ar, a densidade é 0,001. O álcool é próximo da água, 0,79. Então, é menos denso do que a água. A acetona é menos densa, o óleo de soja, o gelo, né? Por isso que o gelo ele flutua na água. E assim por diante. Então, aqui tem um exercício, né, que pergunta como que faz, né? Um pedaço de cobre tem a massa de 57,54, então vai aqui, né, no lugar da massa, 57,54. Ela tem 9,36 de comprimento e 7 pouco de largura e 0,95 de espessura. Então, isso aqui vai ter que ser usado para calcular o volume. Então, é fazer o quê? 9,36 vezes 7,23. Aqui tem que transformar de milímetro para centímetro, tá? Então, é 0,095 centímetros, tá? Multiplica esses 3 e esse valor vai aqui. Aí se calcula a densidade. E aí nós temos as substâncias, né? A matéria, então, é composta por substâncias simples ou compostas, né? Substância simples, ela é formada por átomos do mesmo elemento químico. O exemplo O2, o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. Substância composta é formada por 2 ou mais átomos, né, de elementos químicos diferentes, como exemplo a água, H2O, um átomo de oxigênio e 2 de
hidrogênio. A mistura é o quê? É a união de substâncias sem que ocorra reação química, sem transformação dessas substâncias. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea, eu não consigo distinguir as substâncias que formam ela, ou seja, ela só vai apresentar uma fase. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, só tem um líquido aqui verde. Ele só apresenta uma fase, então não tem como eu saber o que faz parte. Heterogênea. É possível visualizar as substâncias que formam. Então, mistura, né? E aqui apresenta o quê? Duas fases, um líquido verde e alguns sólidos marronzinhos aqui. Então, isso aqui é uma mistura que apresenta duas fases. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea também, que é líquida, né? Mas tem três fases. Eu vejo, né? Uma fase verde, uma rosa e outra verde farinha. Aqui eu já tenho uma mistura com 4 fases. Além dessas 3 aqui, ainda vejo esse sólido, né, na cor marrom. Então, é assim, se eu enxergo, né, a diferença aqui, eu enxergo que tem mais de uma coisa dentro de um recipiente, eu tenho uma mistura heterogênea. Se eu não enxergo, vejo só uma fase, então eu tenho uma mistura homogênea. Aqui poderia ser sal, né, e água. Sal dissolvido na água, açúcar dissolvido na água, né, o suco, aqueles drink, tangue que a gente faz, né, é uma solução que tem só uma fase, uma solução homogênea. Porque naquele refresco eu tenho o quê? Tenho açúcar, eu tenho corante, né, eu tenho acidificante, tenho várias substâncias lá dentro. Mas eu só enxergo uma fase, então ela é uma mistura homogênea. E aí nós temos o quê? Algumas técnicas, né, utilizadas para separação de mistura. Então, se a mistura ela é heterogênea, eu tenho todas essas formas de separar, né? Se a mistura é homogênea, ou eu faço uma destilação, ou eu faço uma cristalização, né? Então, nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas agora. Então, a filtração é uma técnica bastante simples, né? É um processo mecânico que serve para separar sólidos de líquidos. Então, eu tenho que ter sólido e líquido, né? Na minha mistura. Aqui, então, eu tenho uma mistura de água e areia. Aqui eu tenho funil. Aqui eu tenho papel de filtro, né? Eu vou passar isso aqui, a água vai escorrer para baixo e a areia vai ficar depositada aqui. É o que a gente faz todo dia, né? Quando faz café. Então, é um processo de filtração. A decantação já é um processo no qual as fases se separam devido à diferença das densidades, né? Por exemplo, para fazer a potabilidade, tratar a água que vem dos rios para o consumo humano, nós vamos, em uma das etapas, fazer, né, essa decantação. Aqui, por exemplo, eu tenho água com barro, né? Eu deixo ela em repouso, nessa água com barro eu coloco aí sulfato de alumínio, por exemplo, que vai se ligar com os colóides presentes na argila, né? E vai depositar aqui embaixo. Por quê? Porque essas partículas coloidais da terra, né, elas são mais pesadas. E a água vai ficar aqui em cima. Aí depois eu só faço o quê? Né? Separo a parte líquida do sólido, né? Então, ali na Corsã, é dessa forma que é feito o tratamento da água. E esse barro que fica então, depositado ali nas piscinas, né, do tratamento, depois ele é removido e é feita uma secagem, né, desse material. Mas isso é feito lá já no rio, lá embaixo, né? Depois remove daqui de cima e transporta, ele fica um barro bem líquido, né? E lá embaixo eles retiram. Água e óleo, por exemplo, né? Se misturar o azeite na água, o azeite vai ficar aqui em cima, ele é menos denso, né? E a água fica na parte de baixo. Aí eu pego e retiro só a parte, então, inferior.
A decantação, então, para acelerar essa decantação, eu posso utilizar uma centrifugação, né? A centrifugação é o princípio da centrifugação mesmo, da máquina de lavar roupa, né? Eu faço aquilo lá e a movimentação força a separação, né, dos líquidos. Então, a parte menos densa fica mais em cima e o restante fica embaixo. Captação é o método, né, de diferenciar pelo tamanho e pelos aspectos visíveis, né? Então, um dos sólidos é retirado com pinças ou com a mão mesmo. E aí vai preparar o feijão ou vai preparar a lentilha, né? Se faz o processo de captação. A flotação ou sedimentação fracionada, já o sólido mais leve, que é então menos denso, flutua no líquido, enquanto o mais denso sedimenta, né? Aqui é o exemplo, então, da serragem em areia por adição de água. Se tem serragem em areia aqui, se coloca água, a serragem vai ficar em cima, aqui tem água e aqui embaixo tem areia. Na mineração, por exemplo, para separar a areia do minério, né? Pode ser utilizado. Nesse caso, então, o minério é pulverizado e tratado com óleo para flutuar na água. Então, nessa parte de cima aqui. E aí é removido, né? Separação magnética, aí é para misturas tipo sólido-sólido, né? Nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas é atraído por um ímã, ferro e areia, por exemplo. Se tem, por exemplo, nos moinhos, né, que moem tanto o trigo quanto o milho, né, se tem partes aí do processo, alguns ímãs, né, e pode, né, às vezes, das próprias máquinas, né, soltar os pedacinhos de ferro. Aí aqui nós temos o quê? Das misturas, então, homogêneas, né, nós vamos poder utilizar as destilações, né. A destilação simples, né, ela funciona no aquecimento de uma mistura homogênea de líquido mais um sólido e apenas o líquido vai vaporizar. Assim, então, os vapores vão atingir a região fria do condensador, né, e esse líquido, então, é recolhido no Erlenmeyer, né. Então, nós temos aqui um balão de destilação, aqui nós temos o calor, né, o líquido de Bunsen, pode utilizar uma chapa elétrica também. Aqui um termômetro e aqui um condensador. O condensador nessa parte aqui, assim, ó, de fora, é com água, né, de resfriamento nessa parte que circunda. Então, aqui a água, vamos dizer, água e sal, né, vai ser aquecida, a água vai evaporar, vai entrar em contato aqui com essa superfície que está com a água refrigerada, vai condensar e vai ser coletada aqui. E a areia vai ficar aqui nesse balão de destilação. Qual que é a diferença entre a destilação simples e a fracionada, né? A fracionada, ela é mais aprimorada, né? Porque você tem aqui essa chamada balão de fracionamento, né? Ao invés de ser um balão simples, como é aqui, ó, que vai direto, você tem uma coluna de fracionamento. Então, tem aqui o aquecimento da mesma forma, aí os primeiros vapores, eles vão, né, e condensa e volta para cá, né? E aí vai separando que, como ele tem que fazer todo esse caminho, então os que têm uma menor temperatura de ebulição vão sair antes, né? E aí são coletados. Aí tu consegue fazer o quê? Separar vários componentes que têm pontos de ebulição diferentes. E é dessa forma, então, que é feito, né, nas refinarias para separar os produtos do petróleo, né? O querosene, a gasolina, o álcool e tal, né? Tudo vai sendo separado pela temperatura de ebulição. Então,
as soluções, né? Toda mistura que é homogênea pode ser formada por um ou mais solutos em solvente, né? Então, na solução, eu sempre vou ter o quê? A presença do solvente mais do soluto. A água, então, ela é o solvente universal. Eu tenho dois tipos de solução que podem ocorrer, ser formadas, né? A solução diluída e a solução concentrada. Na solução concentrada, eu tenho o quê? Uma maior quantidade de soluto. Na diluída, eu vou ter uma maior quantidade de solvente. Então, por exemplo, que eu falei para vocês, o suco, né? O suco pode ser considerado uma solução também, né? Onde eu tenho o soluto que é o material sólido, né? E a água, então, que é o solvente. E isso, então, na química, né, se utiliza muito o preparo das soluções, a utilização de soluções saturadas, insaturadas, de soluções diluídas ou de soluções mais concentradas e assim por diante, tá? Isso tudo, então, quando nós tivermos aí a nossa aula prática, nós vamos poder fazer, né, no laboratório. Então, gente, seria esse material da primeira aula, né, que é uma aula assim mais rápida para a gente conversar e combinar algumas coisas, né? Para complementar, eu vou colocar daí o vídeo lá no Moodle, que seria interessante vocês já assistirem agora depois da aula, né? Fica bem mais completo. Tudo bom, Marco? Tudo certo? Tá bom. E aí, semana que vem, então, nós temos mais uma aula. Ah, eu não vi a pergunta, deixa eu olhar. Mais uma aula ainda online e depois a aula presencial, né? O fogo apresenta massa e ocupa espaço. Sim. Ele não seria apenas energia, não. Ele é matéria. É matéria, sim. E aí, gente, já vão providenciando os jalecos, né? Porque quando voltar essa presencialidade, nós vamos poder fazer aí aula prática, né? Os jalecos, então, não na próxima terça, na outra a gente já precisaria? Na outra. Não na próxima, não na próxima, na outra. Hoje é 14 dias, no caso. É. Aquela vez Dia 29. Aquela vez a gente ficou, já tinha olhado até modelos e um monte de coisa, porque nessa aula nós já tivemos há 2 anos atrás. Pois é, verdade. A pandemia e daí depois foi tudo, mudou tudo, né? Aí a gente até já tinha olhado, tinha um pessoal que estava vendo isso aí, só que eu não sei, acho que tem só 3